Olá, meu nome é Paula Antunes e eu sou professora de Sociologia da Rede Estadual. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre um conceito que você já deve ter ouvido muito na sua vida: cidadania. Você se considera um cidadão? Ou você acha que precisa saber o que significa cidadania para poder responder a essa pergunta? O que é cidadania? Poderíamos falar muitas coisas a respeito desse tema, mas vamos resumir. É a participação dos cidadãos na vida social e política de uma cidade, sem esquecer que isso só é possível com a contrapartida dos deveres. A origem da palavra cidadania vem do latim civitas, que quer dizer cidade, conjunto de direitos atribuídos ao cidadão. Costumamos dizer que o conceito é uma construção social e histórica, e por isso o seu significado muda de acordo com o tempo e o lugar. E talvez este seja um dos conceitos mais antigos que a gente tem a notícia. Ele data de aproximadamente século 8 a.C., na Grécia Antiga, que era composta por cidades-estados e os cidadãos se reuniam na ágora, praça pública, para discutir sobre os rumos da cidade. A pergunta que fazemos agora é: quem era considerado cidadão naquela época? Na Grécia Antiga, considerava-se cidadão aquele homem, nascido em terras gregas, filho de pai e mãe gregos, livres e proprietários. Ou seja, deveriam comprovar algum recurso. A democracia na Grécia era direta, ou seja, não havia representação. O próprio cidadão deveria ir à praça pública para participar das decisões, discutir, discursar e votar. A própria palavra democracia, de origem grega, denota essa participação. Demos significa povo, mais kratia, governo. Só que a gente percebe que a participação era excludente. Mulheres, crianças, escravos estrangeiros não eram considerados cidadãos. Não foi sempre assim. Tem uma história por trás desse conceito. Na Idade Média, com o feudalismo, a cidadania encontrou obstáculos, havendo inúmeros aspectos que inviabilizavam a sua existência. O poder do feudalismo era administrado pela Igreja Católica e o exercício desse poder era hierárquico e inquestionável. Sob essa estrutura, não poderia existir cidadania, pois entre os gregos a cidadania era a igualdade entre os homens e o direito de discussão e deliberação para resolver os conflitos. Enquanto no feudalismo, o poder era dividido de forma arbitrária e os ditos da Igreja eram incontestáveis. No período do Renascimento, o período entre os séculos XIV e XVI, foi a época de transição do feudalismo para o capitalismo e foi marcado pelo ressurgimento da cidadania. Era considerado cidadão aquele que possuía o direito sobre as questões de cidade e Estado. Tal direito não abrangia a todos, mas era privilégio da elite, até chegar ao conceito na atualidade. Felizmente, depois de várias transformações sociais e da luta de alguns grupos da sociedade, hoje a maior parte da população, pelo menos formalmente, tem direitos à cidadania, incluindo mulheres e homens de todas as profissões, crianças, adolescentes e estrangeiros naturalizados, assim como seus filhos. Percebemos que houve uma expansão da cidadania que aconteceu principalmente nos últimos 2 séculos com a escravidão abolida no século XIX. E na maioria dos países, as mulheres conseguem o direito ao voto no século XX. Infelizmente, nem todos exercem os seus direitos por motivos de exclusão social ou territorial, segregações, preconceito racial ou de classe, deficiência física ou mental ou pobreza extrema. Por isso, podemos afirmar que hoje temos os direitos garantidos na Constituição, mas ainda é necessário lutar para que a maioria da população possa exercê-los. Por isso, a cidadania ainda hoje está em constante processo de expansão. O conceito atual extrapola todas as antigas concepções. Ainda não é a que almejamos, mas atende ao objetivo de ampliar a participação. Impossível falar em cidadania sem considerar outro conceito importante: os direitos civis, políticos, sociais e humanos. Os direitos civis são os benefícios e proteções determinados por lei em cada território. Articulam as garantias das liberdades públicas imprescindíveis para os indivíduos: liberdade,
propriedade, segurança e resistência à opressão. A inspiração histórica é a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, de 1789. No seu artigo 4º, está escrito da seguinte maneira: a liberdade consiste em poder fazer tudo que não prejudique o próximo. Assim, o exercício dos direitos naturais de cada homem não tem limite, senão aqueles que asseguram aos outros membros da sociedade o gozo dos mesmos direitos. Esses limites apenas podem ser determinados pela lei. Os direitos políticos referem-se à participação popular no processo político. Dizem respeito à atuação do cidadão na vida pública. Expressam o poder de uma pessoa participar direta ou indiretamente do governo e da formação do Estado. Ou seja, em síntese, o direito de votar e ser votado. Os direitos sociais dizem respeito ao atendimento das necessidades básicas de um ser humano que garanta um mínimo de bem-estar e que ele leve a vida de um ser civilizado. Por exemplo, direito à alimentação, à moradia, à educação, à saúde, a um salário digno, seguridade social, aquele amparo em caso de doença, gravidez e velhice. E temos ainda os direitos humanos, que nós vamos aprofundar na próxima aula. Se não há igualdade social, cabe ao Estado fornecer serviços, benefícios e garantias para que os mais fragilizados usufruam de condições mínimas e de dignidade. As inspirações históricas são a Constituição Mexicana, de 1917, e a Constituição de Weimar, de 1919. Bom, hoje fizemos um breve resumo para você sobre o conceito de cidadania e sobre alguns direitos. Agora você já consegue responder a pergunta que fizemos no início. Você é ou se considera um cidadão? Você exerce cidadania? Vamos às dicas de hoje para te ajudar a aprofundar no conhecimento e discussão dessa temática. A primeira dica é o livro Como Exercer Sua Cidadania. Você pode comprar pelo Kindle ou ler pelos aplicativos gratuitos que estão disponíveis no seu celular, por exemplo. O segundo livro é um clássico, A Revolução dos Bichos. Foi publicado em 1945, extremamente atual. A revolta dos bichos contra os seus donos dá o que falar. Você já deve ter assistido Os Saltimbancos. É essa a história. O documentário Democracia em Vertigem, lançado em 2019, fala um pouco da crise política brasileira nos governos. Racismo, a História, é um documentário da BBC, tem entrevistas, depoimentos de quem viveu a época e alguns historiadores e seus descendentes sobre o Jim Crow, segregação racial legal, e alguns registros sobre o apartheid na África do Sul. O filme Mandela, Longo Caminho para a Liberdade. O percurso traçado pelo líder sul-africano desde a sua infância, vivendo em uma pequena aldeia rural, até a sua eleição democrática ao cargo de presidente da República da África do Sul. Em uma luta constante pelo fim da segregação racial no país, Mandela chegou a passar 27 anos em cárcere pelo que acreditava. O filme Chamou-me Malala, a vida da adolescente paquistanesa Malala, que ganhou o Prêmio Nobel da Paz, foi contado em um documentário. Uma criança, um professor, um livro, uma caneta podem mudar o mundo. A história de Malala e a luta pela educação de 66 milhões de meninas e raparigas, empreendida por uma jovenzinha afegã que, pelo seu desafio, quase perdeu a vida. Malala se dedicou à educação e aos direitos das mulheres e tornou-se uma figura simbólica em seu país. O filme 12 anos de escravidão, de 2013. Em 1841, um jovem negro que vive em paz ao lado da esposa e filhos, um dia, após aceitar um trabalho que o leva para outra cidade, ele é sequestrado e acorrentado, vendido como se fosse um escravo. Solomon precisa superar humilhações físicas e emocionais para sobreviver. Ao longo de 12 anos, ele passa por 2 senhores que, cada um à sua maneira, exploram seus serviços. Bom, são essas as dicas. Você pode pesquisar outras possibilidades aí na internet, pedir dicas aos seus colegas. A minha sugestão é sempre uma redação, uma dissertação argumentativa sobre o tema, para que você consiga aprofundar seus estudos e fixar alguns conceitos importantes para a sua vida escolar. Nos vemos na próxima aula, quando falaremos um pouco mais sobre democracia e cidadania, destacando os nossos direitos humanos.
e falando um pouco sobre o mundo do trabalho no Brasil. Até lá!